Olá, integrante, seja bem-vindo a mais um vídeo aula da Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos. Eu sou o Célio Aparecido da Soledade e nesse vídeo aula vamos ver a instrução de trabalho número 5, que trata sobre operação de chaves seccionadoras e fusíveis. Descrição do processo. Em todos os serviços com intervenção no sistema elétrico, principalmente nos serviços com desligamentos e incluindo os atendimentos comerciais, devem ser registrados em aparelho celular tipo smartphone ou qualquer modelo que possua câmera a realização da análise preliminar de risco APR e o passo a passo das 5 regras de ouro para o serviço com desligamento. Estabelecer também critério para a realização do aplicativo do app 5RO, visando a prevenção de acidentes. Segue a descrição de cada processo e tempo de permanência de cada registro. Registro de análise preliminar de risco APR. A realização da APR deve ser registrada em aparelho celular tipo smartphone ou qualquer modelo que possua gravação de voz, áudio. A equipe deve se reunir em frente à viatura e fazer a APR, comentando todo o processo para que seja gravado no celular, inclusive sobre a área de risco. Ponto que deve ser comentado durante a realização da APR. A. Data e hora. B. Número do serviço, ordem de serviço. C. Número da liberação do desligamento para trabalho com desligamento. D. Descrição do serviço. E. Nome e componentes da equipe. F. Descrição dos riscos verificados na pré-APR e validação dos mesmos pela equipe, solicitando que cada um fale e avalie o risco, informando as medidas de controle. G. Função de cada um da equipe na atividade. Após a finalização da APR, a equipe poderá iniciar suas atividades, observações. No caso de edificação de área de risco com ameaça, justificar em frente à câmera sobre o risco, em seguida desligar. Registro do aplicativo app 5 regras de ouro. Para todas as atividades com desligamento, onde ocorra a realização da aplicação do 5RO, deve ser registrado todo o passo a passo em aparelho celular tipo smartphone ou qualquer modelo que possua câmera, que possua gravação de voz e para realizar fotografias. A equipe, após realizar a análise preliminar de risco, APR, irá iniciar o procedimento de desenergização do local de trabalho com o registro do aplicativo das 5RO, conforme as seguintes etapas, de acordo com a atualização para a versão do aplicativo 4.2.0. Alguns aspectos da utilização em campo necessitam ser observados para garantir não apenas a realização das 5 regras de ouro, mas também a qualidade das mesmas. Abaixo, alguns cuidados necessários para a utilização do app. 1. Dados completos. É necessário que todos os dados no app estejam corretamente lançados e completos. A ausência de dados ou dados incorretos acarreta em não conformidade durante a inspeção e pontuações. 2. Número de SGD. O número de identificação inicial deve ser somente e sempre o número do SGD do desligamento.
Não poderão ser adicionadas letras, símbolo ou sinais. 3. Fotografia das regras de ouro. Existem alguns problemas encontrados nas fotografias, segue algumas oportunidades de melhoria. Observações: para maiores informações, vídeo documento WKI-HSEQ HSE 180094 INBR, aplicações da APP5. Termos e definições. Operação de abertura e fechamento de chaves. Figura 1, chave fusível. Figura 2, chave seccionadora faca. Figura 3, abertura da chave com dispositivo de abertura de chaves com carga. Figura 4, fechamento de chave com vara de manobra. Manobra. Antes da realização da atividade, deverá ser realizada a análise preliminar de risco. Operação de transferência de carga dentro da distribuição, transmissão e subestações CEP. Somente poderão executar as manobras de operações de transferência de carga nas áreas de distribuição, transmissão e subestações CEP profissionais que sejam habilitados, capacitados, qualificados e autorizados e possuam treinamentos operacionais e de segurança do trabalho específico à atividade. Chave seccionadora, tipo faca, dispositivo destinado a isolar trecho na área de distribuição, transmissão e subestações CEP ou equipamentos ou barramentos em uma subestação distribuidora. Sua abertura deve ser feita prioritariamente sem carga ou sob tensão. Caso de abertura com carga, deve ser utilizado equipamento de extinção de arco, como o dispositivo de abertura de chaves com carga, DAC, conforme figura 6. Figura 5. Abertura sem carga com vara de manobra. Figura 6. Abertura em carga com dispositivo de abertura de chaves com carga DAC. Dispositivo destinado para proteção de equipamento e ramais da distribuição, transmissão e subestações CEP. Sua abertura deve ser feita prioritariamente sem carga ou sob tensão. Caso de abertura com carga, deve ser utilizado equipamento de extinção de arco como dispositivo de abertura de chaves com carga DAC na figura 9, que é esse dispositivo que está armado para extinção de arco. Abertura em carga com dispositivo de abertura de chave com carga DAC. Figura 7, chave fusível. Figura 8, abertura sem carga com vara de manobra. Vara de manobra. Equipamento isolado utilizado na operação de chaves. Vara de manobra seccionável. Elementos: ponteira, cabeçote universal. Vara de manobra telescópica. Elementos: ponteira, cabeçote universal. Detector de tensão. Equipamento utilizado em conjunto com a vara de manobra para realizar a comprovação da ausência de tensão no trecho da distribuição, transmissão e subestações CEP, equipamento ou barramento da subestação distribuidora que foi desligado. Figura 12, detector de tensão por contato. Figura 13, detector de tensão por aproximação. Figura 14, utilização do detector de tensão por contato. Nota: antes da utilização do detector de tensão, deve ser comprovado o seu perfeito funcionamento através do autoteste do equipamento. Para testar o detector, deve-se acionar o interruptor. LEDs, aviso luminoso, aviso sonoro,
aviso luminoso, detector de tensão por contato, bloqueadores, dispositivo instalado na chave após sua abertura para evitar seu fechamento indevido. Descrição do procedimento. As operações de abertura e fechamento de chave seccionadora do tipo faca devem ser feitas sem carga com o circuito devidamente desligado, comprovada essa condição através da utilização do detector de tensão, salvo quando a utilização de equipamentos especiais que permita essa operação em carga, de acordo com a WKI HSEQ HSE 170001 INBR, dispositivo de abertura de chave com carga. As operações de fechamento de chave seccionadora tipo faca durante as etapas de chaveamento para identificação de defeitos ao longo do percurso dos alimentadores poderão ser feitas com carga sem o desligamento do alimentador, devendo, nesse caso, ser obrigatório o bloqueio do dispositivo de comando automático correspondente. Abertura sem carga com vara de manobra. Abertura em carga com dispositivo de abertura de chave com carga DAC. As operações de abertura e fechamento de chaves tipo faca e fusível podem ser feitas na escada com a utilização do terceiro ou, no máximo, 4 segmentos, elementos da vara de manobra tipo seccionável ou com a utilização da vara de manobra tipo telescópica. Nos casos de utilização do dispositivo de abertura de chaves com carga, nota, com utilização do dispositivo de abertura de chaves com carga DAC, só deve ser utilizada vara de manobra do tipo seccionável com no máximo 3 segmentos. Operação realizada pela escada. Abertura em carga com dispositivo de abertura de chave com carga DAC. Nos casos em que não seja possível acesso com a escada até o local da chave faca e fusível, as operações de abertura e fechamento poderão ser feitas a partir do solo, com utilização de até 6 segmentos, elementos da vara de manobra tipo seccionável ou com utilização de vara de manobra tipo telescópica. Operação de abertura e fechamento a partir do solo. A. Na circunstância onde não seja possível operar a chave tipo faca e fusível com utilização de escadas, deve-se utilizar cesta aérea para a realização dessas tarefas com 3 segmentos, elementos da vara de manobra do tipo seccionável ou do tipo telescópica. B. Após análise feita sobre as condições para a realização das tarefas através de análise preliminar de risco e comprovada a necessidade de 6 segmentos, elementos da vara de manobra tipo seccionável, deve ser confirmado com o eletricista se ele se considera em condições de realizar as operações com segurança. C. Aberta as chaves e dependendo da natureza do serviço, a vara de manobra deve permanecer montada e adequadamente encostada no poste mais próximo do eletricista ou da equipe, para uma possível utilização imediata em caso de emergência. D. Tanto para a abertura como para o fechamento devem ser observadas as sequências corretas a serem empregadas, levando-se em consideração a probabilidade do surgimento de arco elétrico resultante de uma energização acidental no trecho logo após o teste da ausência de tensão. Observar que a intensidade, direção e sentido do vento pode alterar a sequência de abertura da chave recomendada para condições normais. Aberta as chaves, deve ser colocado o dispositivo contra religamento indevido, bloqueadores, em todas as chaves desligadas. Em caso de não ser possível colocar esse dispositivo, deve ser feito o bloqueio do dispositivo de comando automático do alimentador. Nota: é terminantemente proibido efetuar operações de abertura e fechamento de chave tipo faca,
subindo nas estruturas com espora para poste de concreto duplo T, ou qualquer outro meio através do qual o operador fique em contato direto com a estrutura. Procedimento para operação de chave fusível e disjuntores de proteção secundária. A. As operações de abertura de chave fusível e transformadores só devem ser realizadas sem carga, salvo quando a utilização de equipamentos especiais que permitam essa operação em carga ou com o desligamento das cargas através dos disjuntores de baixa tensão quando existir, de acordo com o WKI HSEQ HSE 170001 INBR, dispositivo de abertura com carga. B. Nos transformadores de distribuição que possuem proteção secundária através da chave fusível de baixa tensão, na abertura e fechamento dessa chave fusível só pode ser feita sem carga. C. As operações de chave fusível instalada ao longo do alimentador ou na derivação de ramais devem ser feitas sem carga ou com utilização de equipamentos especiais de dispositivo de abertura de chaves com carga DAC que permitam essas operações com carga. D. As operações de chave fusível podem ser feitas a partir da escada com utilização de 3, no máximo com 4 segmentos elementos da vara de manobra tipo seccionável ou com a utilização da vara de manobra tipo telescópica. Nota: com a utilização do dispositivo de abertura de chave com carga DAC, só deve ser utilizada a vara de manobra do tipo seccionável com no máximo 3 segmentos elementos. Nos casos em que não seja possível acesso com a escada até o local da chave fusível ou faca, as operações de abertura e fechamento poderão ser feitas a partir do solo com a utilização de até 6 segmentos elementos da vara de manobra tipo seccionável ou com a utilização da vara de manobra tipo telescópica. F. Em estrutura com transformador, em que o uso de escada venha dificultar a realização da abertura e do fechamento da chave, essas operações poderão ser feitas a partir do solo com a utilização de até 6 segmentos elementos da vara de manobra tipo seccionável ou com a utilização da vara de manobra tipo telescópica. G. Aberta as chaves fusíveis, deve ser fixado os invólucros envolvendo os cartuchos e, nos casos de chave faca, deve ser também fixados os invólucros. H. Para os casos onde as equipes não possuam os invólucros, todos os cartuchos devem ser retirados para evitar religamento indevido e fixada a placa de advertência. Atenção! Não opere este equipamento. Figura 24, placa de advertência. E as operações de chave fusível devem ser feitas sempre por 2 pessoas, devendo ter sempre um ajudante para auxiliar o executante da operação, exceto quando da utilização de vara de manobra do tipo telescópica, e nas operações de subestações, onde a abertura e o fechamento podem ser feitos a partir do solo, com a utilização de 3, no máximo 4 segmentos elementos da vara de manobra seccionável. J. A conexão dos segmentos da vara de manobra tipo seccionável deve ser feito nas proximidades da estrutura da chave. No caso de abertura utilizando escada, o eletricista responsável pela operação, já posicionado na escada, deve auxiliar o seu companheiro no equilíbrio da vara, segurando-a com as mãos para evitar acidentes e incidentes. K. As operações de abertura e fechamento de dispositivo de proteção secundário de transformadores de distribuição podem ser feitas a partir da escada de forma manual direta ou com avaliação de emprego do número de segmento elementos necessário para a vara de manobra tipo seccionável, no mínimo 3 segmentos elementos abertos da vara de manobra tipo telescópica. Observações.
Avaliar sempre o risco na utilização do número de segmento, elementos da vara de manobra, bem como as condições do isolamento dos mesmos. Sequência de operação de chave. Considerando a possibilidade de energização acidental ou inadvertida do trecho logo após o teste de ausência de tensão, o que poderia provocar arco elétrico de intensidade variável de acordo com a carga do circuito, é imperativo que seja adotada a sequência adequada para a abertura e o fechamento das chaves. A fim de que a operação de abertura de chaves seja executada com toda a segurança, as condições atmosféricas existentes no local constituem aspectos que não devem ser ignorados pela equipe. Vento com direção perpendicular à cruzeta pode retardar ou mesmo impedir a extinção do arco elétrico. As massas de ar cujo deslocamento se verifica paralelamente à cruzeta tende, por sua vez, modificar a trajetória do arco. Dependendo de sua velocidade, o sentido do vento consegue inclusive provocar faltas entre fase ou fase terra. Salvo em condições excepcionais, como por exemplo a intensidade, direção e sentido do vento, as sequências adequadas para essa operação deverão ser conforme se segue. Sequência para abertura de chave. Em estrutura normal, sequência de abertura. Abrir primeiro, chave mais próxima da do meio. 2. Abrir chave mais afastada da do meio. 3. Abrir a chave do meio. Sequência de abertura em estrutura normal. Abrir a primeira, a segunda, a terceira. Estrutura meio beco. Primeira, segunda, terceira do meio. Primeira, segunda, terceira do meio. Sequência de abertura em estrutura meio beco e beco normal. Para condições do vento. Para a condição do vento, convencionou-se sem vento, vento paralelo à cruzeta na direção para a esquerda, vento para a cruzeta da esquerda para a direita. Sequência de abertura de chaves. Então, conforme a legenda, nós vamos adotar a sequência de acordo com a condição do momento. É importante nós observar que elas vão mudar de acordo com a condição do vento. Nota: em qualquer situação de abertura de chave, corta-circuito sem dispositivo de extinção de arco elétrico, dispositivo de abertura com carga DAC, deve-se ter o cuidado de evitar que, em caso de existência de arco elétrico, sejam atingidas primeiramente a estrutura e, se possível, as outras chaves. Sequência para fechamento de chave em estrutura normal. Primeiro, fechar a chave do meio. Segundo, fechar a chave mais afastada da do meio. Terceiro, fechar a chave mais próxima da do meio. Sequência de fechamento em estrutura normal. Do meio, a mais afastada e a mais próxima da do meio. E estrutura meio beco. Fechar primeiro a mais afastada, a segunda mais afastada e a do meio. Beco, a mais afastada
entre elas e, por último, a do meio. Sequência de fechamento, estrutura meio beco e beco normal. Para a condição do vento. Para a condição do vento, convencionou-se legenda sem vento, vento paralelo da cruzeta da direita para a esquerda, vento paralelo da cruzeta para a direita. Sequência de fechamento, aí nós temos aqui as condições de acordo com a legenda que deve ser empregada em situações de vento. Nota: na situação de fechamento em estrutura de chave meio beco ou beco, o eletricista deverá realizar a avaliação correta da posição do vento conforme o exemplo acima. Bypass temporário em chave fusível. O bypass temporário em chave fusível é utilizado para criar um caminho alternativo para a corrente e permitir a substituição do elo fusível sem a interrupção do fornecimento de energia dos clientes. A fixação do bypass temporário é realizada na parte superior e inferior da chave fusível, podendo ser utilizados os seguintes modelos abaixo: bypass temporário mola flexível, bypass temporário mola flexível, exemplo. Bypass temporário rosqueável, bypass temporário, figura 32. Condições iniciais. Antes da instalação do bypass temporário, é necessário verificar as condições da estrutura e chave, checando se as mesmas apresentam condições favoráveis à execução do serviço. Também deve ser verificado a amperagem do circuito. A equipe deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual de acordo com a atividade e o nível de tensão da rede. O bypass temporário deve ser instalado somente com bastão de manobra, bastão GLV, pega tudo, utilizado como apoio olhar presente nas extremidades. Nenhum outro tipo de equipamento, sob nenhuma hipótese ou circunstância, deve ser utilizado para este serviço. Bastão de manobra, bastão GLV. Figura 34, bastão de manobra, bastão GLV, com bypass temporário rosqueável. Bastão de manobra, bastão GLV com bypass temporário mola. Aplicação do bypass temporário fica restrita ao modelo de chave fusível base tipo C. Nota: pela Infraestrutura e Rede Brasil, a instalação do bypass temporário em chave fusível deve ser realizada sempre com autorização do Centro de Operação do Sistema COS-CCS. Bypass temporário mola flexível. O bypass temporário mola flexível possui uma mola em inox e uma cordoalha de cobre. A cordoalha tem como finalidade manter o contato entre as extremidades da chave fusível, permitindo assim que a corrente não seja interrompida. A mola pressiona as garras para que o contato permaneça bem fixado e seguro. Parte superior da garra. Parte inferior da garra. Figura 36, parte do bypass temporário mola flexível. Figura 37, aplicação do bypass temporário mola flexível. Instalação do bypass temporário mola flexível. Passo 1. Descrição. Acoplar a parte inferior do bypass temporário mola flexível no bastão de manobra GLV. 2. Fixar a parte superior da garra do bypass temporário mola flexível no gancho engate da chave fusível através do bastão de manobra bastão GLV. 3. Tensionar o bypass temporário mola flexível até que consiga encaixar a parte inferior
da garra ao ponto de articulação mecânica da chave fusível. 4. Desacoplar o bastão de manobra, bastão GLV, do bypass temporário mola flexível após conexão. 5. Com a vara de manobra seccionável telescópica, realizar a abertura da chave fusível e a retirada do cartucho para substituição do elo. Retirada do bypass temporário mola flexível. Passo. Descrição. Passo 1. Após já realizado o fechamento da chave fusível com a vara de manobra seccionável telescópica, acoplar o bastão de manobra, bastão GLV, na parte inferior do bypass temporário mola flexível. Passo 2. Tensionar o bypass temporário mola flexível até que consiga desencaixar a parte inferior da garra do ponto de articulação mecânica da chave fusível. Passo 3. Desencaixar a parte superior da garra do bypass temporário mola flexível do gancho engate da chave flexível. Passo 4. Desacoplar a parte inferior do bypass temporário mola flexível do bastão de manobra, bastão GLV. Bypass temporário rosqueável. O bypass temporário rosqueável é dotado de acionamento por rosca, cabeçote de alumínio e uma lâmina de cobre para condução entre as partes metálicas. Suporte superior da garra. Parte inferior da garra. Figura 38. Parte do bypass temporário rosqueável. Figura 39. Aplicação do bypass temporário rosqueável. Para a instalação do bypass temporário rosqueável, a equipe deverá posicionar a escada por trás do poste, lado oposto da chave, para um melhor manuseio do equipamento. Assunto: operação de chave seccionadora e fusível. Figura 40. Posicionamento para a instalação do bypass temporário rosqueável. Instalação do bypass temporário rosqueável. Tabela 4. Passo a passo para a instalação do bypass temporário rosqueável. Passo descrição. Passo 1. Acoplar a parte inferior do bypass temporário rosqueável no bastão de manobra, bastão GLV. Passo 2. Fixar a parte superior da garra do bypass temporário rosqueável no contato superior da chave fusível e a parte inferior do mesmo na parte inferior da chave fusível, próximo ao ponto de articulação mecânica da mesma. Passo 3. Desacoplar o bastão de manobra, bastão GLV, do bypass temporário rosqueável após conexão. Passo 4. Com a vara de manobra seccionável telescópica, realizar a abertura da chave fusível e a retirada do cartucho para substituição do elo. Retirada do bypass temporário rosqueável. Passo descrição. 5. Passo a passo para a retirada do bypass temporário rosqueável. Passo 1. Após já realizado o fechamento da chave fusível com a vara de manobra seccionável telescópica, acoplar o bastão de manobra, bastão GLV, na parte inferior do bypass temporário rosqueável. Passo 2. Desencaixar a parte inferior da garra do bypass temporário rosqueável do ponto de articulação mecânica da chave fusível. Passo 3. Desencaixar a parte superior da garra do bypass temporário rosqueável do gancho engate da chave fusível. Passo 4. Desacoplar a parte inferior do bypass temporário rosqueável no bastão de manobra, bastão GLV. Equipamentos de proteção individual EPI
necessário às operações de chaves e bypass. Capacete, aba total ou frontal. Protetor facial, calçado isolado com cadarço. Cinto de segurança tipo paraquedista modelo H. Talabarte de posicionamento com mosquetão e abertura 18 mm. Balde para içamento de materiais ferramenta. Corda poliamida 12 mm para linha de vida. Luva anticorte petroleira ou mista vaqueta raspa. Luva isolante ou luva de cobertura. Manga isolante conforme a classe de tensão. Vestimenta retardante à chama, calça e camisa. Trava-queda para a linha deslizante. Considerações gerais. Na realização das atividades acima, é assegurado a qualquer empregado próprio ou das empresas contratadas o direito de recusar-se a realizar as tarefas se, para sua execução, as medidas de segurança do trabalho não forem devidamente satisfeitas e se for constatada a condição de perigo de forma direta e iminente que ameace a sua segurança ou de terceiros. Data de vigência desse documento, 9/3/2018. Após o vencimento do prazo acima, o descumprimento de quaisquer ou qualquer dos itens desta instrução técnica serão considerados como descumprimento de segurança e estão sujeitos às penalidades cabíveis. Findando aqui a aula da instrução de trabalho número 5. Faça a sua avaliação antes de prosseguir para o vídeo seguinte. Até lá, obrigado.